Olá, amigos ouvintes do programa Tempo com Maria. Eu sou J. Renildo e estou chegando para fazer mais um podcast com você. E o nosso podcast especial desse mês é o podcast da Quaresma. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é dentro da Quaresma. A gente divide a Quaresma em 3 momentos. Jejum, oração e confissão. E hoje nós vamos falar, o nosso tema de hoje é jejum. Você sabe o que é o jejum na Quaresma? Fica ligado no nosso podcast. E aí, vamos conversar? Já estamos de volta e agora para falar com vocês sobre essa questão da Quaresma, que é o jejum. Como eu disse no podcast passado, a Quaresma se divide em jejum, oração e confissão. É os pontos básicos da Quaresma. Obviamente não são só esses, mas o ponto básico é esse. E hoje nós vamos falar desse ponto que é o jejum. Você sabe o que é o jejum? O jejum é a ausência total de comida e bebida, com exceção da água, tá, gente? Não pode esquecer da água. E a abstinência? É abster-se de alguma coisa que faz parte da cobiça, do desejo. Então são duas coisas diferentes, jejum e abstinência. Então se você quer fazer jejum ou você quer fazer abstinência? Então você tem que saber o que você quer fazer. Durante a Quaresma é proposto à comunidade católica o ato de jejuar, para que possamos ter a mesma experiência que Jesus teve quando jejuou no deserto durante os 40 dias da Quaresma, né? Então se você sabe todos esses detalhes, você não pode confundir jejum com abstinência, tá bom? E como se preparar para um jejum espiritual? Você sabe como é que você deve se preparar? Então anota aí as dicas para você saber como é que você vai fazer o seu jejum, a sua penitência nessa Quaresma. Primeira coisa do jejum, você tem que decidir o objetivo do jejum. Por que você está jejuando? Pela sua família? Por um emprego? Pela saúde de alguém? Enfim, você tem que definir o objetivo do seu jejum. Não é assim, vou jejuar. Não, você tem que saber por que você está jejuando. Isso é muito importante. Segundo, você tem que decidir qual é esse objetivo, qual se preparar correto para esse jejum, corretamente, você tem que estar preparado, não pode simplesmente, vou parar de comer hoje, estou em jejum. Não, você tem que se preparar para isso, tá? Outra coisa, não faça alarme do seu jejum. Tem gente que está fazendo jejum e fala, estou passando fome hoje que eu estou fazendo jejum. Eu estou assim porque eu estou fazendo jejum. Não, você não precisa falar, não precisa alardear, não precisa fazer alarme. Faça jejum para você e para Deus. É Deus que precisa saber do seu jejum, não é eu, não é o colega, não é ninguém. Então, não precisa fazer alarde, não faça alarde. Outra coisa, outra dica, se livre da distração para fazer o jejum, que agrada a Deus. Se livre dessa distração. Se você ficar fazendo jejum, mas está numa distração, está nisso, naquilo, está fazendo uma coisa, você não está agradando a Deus, você está fazendo jejum para você. Isso não se chama jejum, isso é mais, como se diz que o pessoal faz para emagrecer, é isso mesmo, o que você está fazendo aí é regime, não é jejum. Então, não entre em distrações, tá? Essa é outra dica. E a última dica, que é muito importante para você fazer o seu jejum correto, é não use o jejum para barganhar com Deus. Tem muita gente que fala, vou fazer jejum para mim comprar um carro zero, Deus vai me dar um carro zero, tá? Deus, eu vou fazer o jejum, mas você tem que me dar um carro zero. Gente, não é assim. Isso não é correto. Jejuar assim não é correto. Então, se você vai jejuar, você tem que não barganhar com Deus, você tem que colocar em oração a intenção do seu jejum, estar preparado, tá bom? Não fazer alarde e aí sim fazer o seu jejum, que Deus com certeza vai ouvir a sua prece. Agora você pergunta, quantas horas dura um jejum religioso? Quanto tempo é um jejum religioso? O jejum tem um tempo, tem um prazo. Isso tudo está lá no Código do Conselho Canônico, tá? Você pode estudar isso lá, que tem todos os detalhes. Então, o jejum é, no mínimo, 24 horas, mas esse jejum propósito, tá? Esse jejum que você se propôs a fazer com todas essas regrinhas que eu falei antes, tá? O objetivo, sem alarde, saber o dia correto, não barganhar com Deus, tem que ter todos esses detalhes. O jejum também não muda Deus, tá? Você não pensa, fazer jejum, Deus vai mudar de opinião. Não, Deus pode até mudar de opinião para te ajudar de alguma forma naquele propósito que você fez. Mas seu jejum não muda Deus. Isso nós já sabemos. Então, mas ele nos muda com esse jejum. Deus faz mudanças na nossa vida com esse jejum.
revolucionando a nossa vida espiritual e nos faz mais sensíveis e doce à poderosa presença do Espírito Santo de Deus. Então, é importante que você faça esse jejum focado nisso, nessa oração, de estar ali presente na presença de Deus, em disposição, em uma vontade sua de querer ter a presença de Deus na sua vida. E faz de coração aberto, tá? Não vá fazer contrito com aquela raiva, não. Faça de coração aberto, com fome de Deus. Não é com fome só de comida, de alimento, do desejo. Com fome de Deus. Você viverá um milagre da fé se você fizer o seu jejum seguindo esses pequenos detalhes nessa quaresma, tá bom? Como eu já disse, a Igreja Católica recomenda, né, que o católico ele jejue pelo menos nas sextas-feiras. Isso é o ano todo, tá? Essa abstência de carne. Logicamente que muita gente não faz, não segue dessa forma, mas na quaresma a gente termina abrindo esse precedente, fazendo esse jejum. Mas faça com essa responsabilidade, principalmente com muito respeito ao que você está fazendo e, acima de tudo, né, agradecendo sempre a Deus por estar ali junto com você. Não queira fazer barganha com Deus, não faça propósito, vou fazer e Deus vai fazer por mim. Não, faça seu propósito e confie na misericórdia de Deus. A oração para o jejum, oração Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Essa é a oração que você tem que rezar sempre, em jejum, em momentos, em qualquer momento. Essa é a oração do cristão. A semana que vem, no próximo podcast, esse já é um outro podcast, nós vamos falar mais sobre o sentido da oração no tempo da quaresma, tá bom? Então você fica ligado, compartilha esse vídeo com a sua família, com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, acesse as nossas redes sociais e veja todos os nossos links lá. No nosso Instagram, JRenildo Maria, no nosso Facebook, JRenildo Maria e também no nosso canal do YouTube, Programa Tempo com Maria. E falando em Programa Tempo com Maria, quero dar um recadinho para você que curte o nosso podcast. O programa está quase pronto. Falta pequenos detalhes para a gente finalizar e ir definitivo para o ar com um programa para você, para toda a família. Programa Tempo com Maria, com muita música, diversão, participação de músicos, de cantores, de bandas, enfim. E você também participa com a gente, beleza? Então na próxima semana tem mais podcast. Você pode aí entrar nas nossas redes sociais e também mandar o seu assunto, aquele que você quer que a gente traga aqui nesse nosso momento, nesse nosso quadro do nosso podcast. E aí, vamos conversar? Um forte abraço para você e até a próxima.